Boa tarde, internautas. Estamos de volta com o programa Meu Direito aqui no portal VIP Social. Hoje contamos com a presença do Dr. Tony Sepa, que veio falar um pouco das suas experiências no âmbito de direito eleitoral. Boa tarde, Dr. Tony. Boa tarde, Dr. Sávio. Primeiramente, eu agradeço a oportunidade de estar aqui e espero poder colaborar em tirar algumas dúvidas, se for possível dar algumas orientações, para ajudar nessa campanha que está chegando perto. Certo, Dr. Tony. Vamos lá. Dr. Tony, quais são as novidades para o processo eleitoral do ano de 2012? Bom, a grande novidade é, sem dúvida, a lei do ficha limpa, né? Não a lei em si, essa já é conhecida, ela já tem algum tempo aí de que foi promulgada, mas a aplicabilidade, a vigência completa dela, né? O Supremo Tribunal Federal já decidiu pela constitucionalidade integral dela e ela agora está valendo integralmente para essas eleições de 2012, né? Outra novidade, que não é bem uma novidade, mas é uma situação da Justiça Eleitoral que vem se intensificando, é a fiscalização, que eles procedem antes, durante e depois do processo eleitoral, né? A gente tem aí alguns exemplos de casos que acompanhamos em Santa Catarina, de partidos. O PSOL, por exemplo, aqui em Santa Catarina, teve as contas do partido, né, desaprovadas e vai ter que devolver dinheiro que recebeu do fundo partidário, que a prestação de contas estava irregular, né? O PV, o Partido Verde de Santa Catarina, a mesma coisa. Ele teve as contas consideradas não prestadas porque faltou um advogado na prestação de contas. De um tempo para cá, o TSE considera imprescindível a presença de um advogado, né? O Democratas, por exemplo, de Santa Catarina, também teve as contas de 2007 reprovadas e vai ter que devolver mais de R$32 mil que recebeu. 17 mil são de multas eleitorais que foram pagas com dinheiro do fundo partidário, que é um destino vedado a esse tipo de recurso, né? E 14 mil reais, são valores aproximados, né? Eles receberam doações de fontes vedadas. No caso, era de autoridades, até secretários de Estado fizeram doações para o partido. Isso não permite, né? Por outro lado, quando a Justiça Eleitoral é chamada a defender um candidato, ela também se apresenta com toda a força, com toda a precisão que se exige, né? Um vereador de Ponte Alta do Norte, aqui em Santa Catarina também, trocou de partido durante já o mandato e teve reconhecida a justa causa para essa troca de partido. Portanto, foi afastada a infidelidade partidária e ele permaneceu com o mandato, não sendo empossado o próximo candidato, né? A gente vê aí um protagonismo cada vez mais acentuado da Justiça Eleitoral, que sempre vem sendo chamada a atuar, como eu falei antes, durante e após o processo eleitoral, né? Doutor Tony, o senhor falou no início sobre a lei da ficha limpa, né? Vamos verter um pouco. Quem é ficha suja? O que caracteriza para um candidato ele ser demonstrado como sendo um candidato de ficha suja? Perfeito. A própria lei, conhecida como lei do ficha limpa, né, ela estabelece algumas condutas que quem se enquadrar numa daquelas previsões fica inelegível pelo prazo de 8 anos. Então, ele não pode concorrer a nenhum cargo público, né? E se, porventura, tentar se candidatar, ele pode ter o registro da candidatura impugnado facilmente, né? Tem diversas condutas dessas que podem podem torná-lo inelegível. Por exemplo, crimes contra a economia popular, contra o meio ambiente, tráfico de drogas, abuso de autoridade, diversos crimes, desde que seja a condenação proferida por um órgão colegiado, não necessariamente uma condenação já definitiva. Se tiver uma condenação confirmada ou proclamada em primeira instância por um órgão colegiado, mais de um juiz, né? Um Tribunal de Justiça, enfim. Ainda que tenha possibilidade ou tenha recurso interposto, essa pessoa é considerada inelegível, é considerado ficha suja. Tem outras condutas também mais próprias do gestor público, né? Por exemplo, se ele for vítima ou objeto de um impeachment, o mandato dele, ele também estará inelegível. Se ele tiver os direitos políticos suspensos por improbidade administrativa, por exemplo, ele é ficha suja. Tem diversas outras condutas, estão todas lá listadas exaustivamente, né? Todas as que são ficha suja estão na lei e os gestores públicos, os possíveis candidatos devem se atentar para que não incorram naquelas condutas. Quem é que impugna essa candidatura? Essa impugnação é feita pelos candidatos que vão se opor a ele, né? Pelos partidos políticos, pela coligação ou pelo próprio Ministério Público.
quando alguém vai postular um cargo eletivo, ele apresenta o pedido de registro de candidatura, esse pedido é publicado, e abre-se o prazo de 5 dias para que uma pessoa dessas legitimadas que eu falei antes possa impugnar a candidatura dele. Neste momento do processo eleitoral, muito se comenta sobre as desincompatibilizações. O que é isso, doutor Tony? Isso é uma forma que a lei eleitoral e a justiça eleitoral têm para tentar trazer as eleições para que seja uma batalha, no sentido bom da palavra, com forças iguais para todos os candidatos. Então, se uma pessoa ocupa um cargo que a justiça, ou que a lei, melhor dizendo, que a lei eleitoral considere que vai influenciar de modo desigual os eleitores, essa pessoa deve, num prazo que a própria lei fixa, né, se desincompatibilizar desse cargo, ou seja, renunciar, pedir licença, de acordo com o cargo tem algumas possibilidades, né, para que ele possa concorrer em igualdade de condições com os outros candidatos. Esses prazos aí variam de 3, 4 ou 6 meses, até um ano, depende do cargo que a pessoa ocupa, e está tudo previsto na lei também, né. Quanto a essa questão da desincompatibilização, eu até vejo uma certa incoerência da lei, porque, por exemplo, uma diretora de uma escola aqui, do município ou do estado, ela tem que se desincompatibilizar do cargo num prazo aí de 3 meses antes das eleições, enquanto que um prefeito que vai postular a reeleição permanece no cargo durante um tempo inteiro. É uma incoerência, mas está na lei, tem que ser cumprida, não adianta a gente querer argumentar contra isso, porque não tem solução, né? E essa é a necessidade que diversas pessoas veem de uma codificação nova da legislação eleitoral, a famosa reforma eleitoral, né? Ela não é sistematizada, são diversas leis, diversas normas, tem o poder regulamentador do Tribunal Superior Eleitoral, que também influencia diretamente no processo eleitoral, né? E todo mundo aí tem postulado por uma reorganização dessa legislação inteira para até evitar esse tipo de incoerência. Doutor, muito se vê sobre propaganda eleitoral na internet. Há algum tipo de regulamentação sobre isso? Até mesmo pesquisas, às vezes são divulgadas em alguns sites. A Justiça Eleitoral, ela controla isso também? Controla sim. A internet é considerado, como é um jornal, como é uma revista, um meio de veiculação da propaganda, né? Primeiro há que se fixar que o período de início da propaganda eleitoral é dia 6 de julho próximo. Em 6 de julho de 2012 é que é permitida a propaganda eleitoral propriamente dita, né? Até lá, nem na internet, nem em outros meios, ela é permitida. É interessante até notar também que em Porto União, aqui em Santa Catarina, um policial militar foi condenado a uma multa por propaganda eleitoral antecipada. Ele estava divulgando no Facebook, em adesivos no carro dele, sou mais fulano de tal, o nome dele, né? A chamada a analisar o fato, a Justiça Eleitoral reconheceu isso como propaganda eleitoral antecipada e o condenou ao pagamento de multa de R$5.000. Essa multa tem um valor mínimo de R$5.000 e o máximo de R$30.000, né? Então é importante estar atento para esses detalhes, né? Para que não se corra o risco de pagar multa. Essas pesquisas eleitorais, elas já podem ser feitas? Podem, as pesquisas podem ser feitas sim. Antes da divulgação, quer seja pela internet ou por qualquer outro meio de divulgação, elas têm que ser registradas com uma antecedência mínima de 5 dias. Mas podem ser divulgadas na internet sem problema nenhum, tanto quanto em jornal, em televisão, em rádio. Só é imprescindível que seja registrado com todas aquelas características que a lei prescreve, como a amostragem, o método que foi utilizado, enfim, todos aqueles dados que a própria lei enumera, né, com antecedência mínima de 5 dias. Certo. E para finalizar, doutor Tony, uma questão que sempre preocupa os candidatos. Gostaria que o senhor discorresse um pouco sobre a prestação de contas dessas campanhas. Prestação de contas é uma coisa complicada e é uma fonte recorrente de erros e problemas, né? Na prestação de contas, o partido, o candidato e a coligação, elas têm que explicar de onde vieram todos os recursos utilizados na campanha, sejam eles arrecadados do fundo partidário, do próprio candidato, ou de particulares, pessoas jurídicas ou pessoa física que pretendam que doem para ele quaisquer valores ou serviços, né? Os estimáveis que a gente comenta. Por exemplo, se alguém emprestar um carro para ele usar a campanha, apesar de não ter recebido o dinheiro e nem ficar com o carro depois dessa campanha, ele vai precisar declarar o uso desse carro.
Tem prestação de contas que foi impugnada e o candidato recebeu sanção porque na prestação de contas ele declarou despesas com combustível, mas não tinha um carro ali colocado para que pudesse usar essa gasolina. Ficou aí a suspeição que ele tivesse usado essa gasolina para comprar voto do eleitor. O carro era dele, ele não declarou, é um erro formal, sem uma relevância muito grande, né? Então, mas ele deixou de declarar o uso de um bem próprio na prestação de campanha. Antes de julgar, de rejeitar uma conta desse tipo, ou lhe aplicar uma sanção muito grave, a Justiça Eleitoral sempre averigua a potencialidade lesiva do erro, seja formal ou material, que o candidato, porventura, tenha cometido, né? E é claro que a Justiça Eleitoral não vai, por um erro desse tipo, acabar por cassar o mandato, alguma coisa tão séria de um candidato que foi eleito, que nas urnas se mostrou vencedor, né? De qualquer maneira, para não dar nem chance para esse tipo de situação, é importante ficar atento que a prestação de contas e aquelas regras que já não são novidades, né? Que todos esses recursos arrecadados e em despesas devem transitar por uma conta bancária que vai ser aberta especificamente para esse fim, né? Essas contas têm que ser apresentadas na forma contábil. Embora não seja imprescindível um contador para assinar, para elaborar essa prestação, nós consideramos indispensável, porque é quem tem a prática, quem tem um manejo já rápido e seguro desse tipo de demonstrativo, né? E quem vai evitar esses problemas futuros. De mais a mais, erros que sejam irrelevantes, como eu comentei esse, né? E que não comprometam o resultado da eleição, eles não vão acarretar a rejeição das contas. Mas é muito importante ficar atento a isso, porque a rejeição ela acarreta a possibilidade de que não seja emitida a certidão de quitação eleitoral. Então, se um candidato, logrando ou não êxito na eleição, prestar contas, elas forem rejeitadas na próxima campanha, ele pode não obter a certidão de quitação eleitoral, que é uma das condições de elegibilidade, e isso vai prejudicar a próxima campanha dele. É importante ficar atento. Doutor Tony, muito obrigado pelas informações. Obrigado, internauta. Uma boa tarde.